as prioridades de um clube de futebol, um clube que tem no seu escudo o futebol, evidentemente que a prioridade é o futebol sempre. Quem se arvorar com grandes planejamentos, com grandes planos e olvidar-se da questão futebol, estará podendo cometer um erro muito grande. Não há prioridade no Curitiba que não seja o futebol, e o futebol visto amplamente. É o futebol profissional, é o futebol da categoria de base, é a implantação do futebol feminino e é o resgate da marca do Curitiba no futebol. Esse me parece o grande, a grande jogada a ser feita. Eu tenho dito que o Curitiba vive um momento verdadeiramente mágico, de aproximação com sua torcida. Isso se viu nesse país, este ano, com 3 clubes. Com o Flamengo, que lotou o Maracanã nos últimos jogos de uma maneira extraordinária, com o Sport Clube Bahia, que mesmo, vamos esquecer o incidente da Fonte Nova, fez um público extraordinário e isso alavancou seu retorno à Série B, e com o Curitiba. Com o Curitiba, a partir de sua torcida, com a participação no estádio Major Antônio Couto Pereira e principalmente com a cidade de Curitiba demonstrando, quando da conquista do título, uma comoção extraordinária. Esse momento tem que ser aproveitado, canalizado, focado e efetivamente tudo convergir a que a marca do Curitiba no futebol seja efetivamente recomposta, recuperada. Tá certo. Eu só peço aos colegas que sejam rápidos também nas suas perguntas e objetivos também nas suas perguntas, Caxias. Vou começar eu aqui, vou pegar no pé do meu amigo Domingos aqui, dizendo o seguinte: você é um advogado de sucesso, aliás, quero parabenizá-lo aqui, trabalhou para Atlético, para Curitiba, para Paraná Clube principalmente, e tem feito um grande trabalho. Como é que você vai conseguir conciliar isso, Domingos, e você vai deixar esse trabalho de lado com a presidência? E a segunda pergunta, você é de acordo de que o presidente do Curitiba seja um presidente remunerado? Vamos por parte. Um dos motivos que demorou para haver a definição da nossa candidatura era realmente a possibilidade de conciliar o direito desportivo, do qual eu agradeço as palavras, e realmente hoje, com toda a modéstia que possa ser deixada de lado, nós somos realmente uma das referências do direito desportivo nacional. Então isso demorou para que eu pudesse resolver. Mas nós pensamos muito e chegamos à seguinte conclusão que eu quero expor com toda tranquilidade. O meu escritório vai continuar normalmente trabalhando nesse ramo e eu também. Eu vou voltar a lecionar, vou continuar a fazer as palestras que não tenho podido fazer agora pelo Brasil inteiro e vou atender o Curitiba, prioritariamente, no aspecto do direito desportivo e, evidentemente, naquilo que não colidir com os interesses do Curitiba, eu vou continuar trabalhando, sem dúvida nenhuma. Com relação à segunda questão da presidência do clube ser ou não remunerada, o Estatuto do Clube, ele veda a remuneração de diretores com cargos eletivos, no caso. Então, efetivamente, hoje não existe essa possibilidade. Acho que o caminho normal das coisas é que o futebol se profissionalize e determinadas funções de um clube de futebol possam até vir a ser remuneradas. Mas não é o caso do Curitiba hoje e não sou eu que faria uma proposta como essa. Nelson Santos. Doutor Domingos Moro, boa noite. Eu gostaria de saber o seguinte do senhor. Dentro dos planos do atual presidente Giovanni Gionetti, havia alguma coisa em torno do seu CT, ou seja, do CT do Curitiba, em criar-se um hotel, fazer-se um hotel, colocar mais campos, haver uma dedicação maior ainda às equipes de base. Eu lhe pergunto, dentro do seu projeto, lógico, o futebol está todo ele encarnado em cima do escudo do Curitiba, porque o Curitiba é um clube de futebol, conforme o senhor mesmo colocou. Eu lhe pergunto, dentro dos seus planos, estaria também esse plano de aumentar o CT, de se criar o hotel para os atletas, se dar um melhor aproveitamento às equipes de base? Bom, o que é um CT? O CT não é só um centro de treinamento, não é só um local onde você vai e passa um período treinando. Antigamente, e aquele que me sucederá, o meu amigo João Carlos Viales, é desse tempo também, onde era uma dificuldade se treinar. Não se tinha local para treinar, cada dia treinava num lugar. Treinava em bairros distantes, treinava em Nós fomos empresas. Brasileiros Você sabe melhor do que isso. Na 277, quantas vezes nós gastávamos mais tempo para ir ao local do treinamento, propriamente, do que o tempo do treinamento. Então o CT representou para o Curitiba e representa para o futebol, os centros de treinamento, uma grande evolução. Eu conheço todos do Brasil.
todos. E o nosso é muito bom. Só que ele foi concebido de uma determinada maneira que o tempo acabou mostrando ele ser insuficiente. O CT tem que ser ampliado. Existem áreas ainda próximas, vizinhas ao CT, que podem ser adquiridas e ele tem que ser ampliado para propiciar que todas as categorias efetivamente façam uso do CT e que o CT tenha duas coisas fundamentais que hoje ele não tem. Ele não tem refeitório e ele não tem alojamento. Ora, não tendo refeitório e não tendo alojamento, você não tem um período de trabalho. Então você perde muita coisa. Você leva o atleta de manhã, ele faz um determinado trabalho, ele vai para sua casa ou vai para o shopping, almoça sem nenhum tipo de orientação e aí ele volta de tarde. Quando isso é improducente. Muito bem, se este refeitório, se este alojamento, que inclusive existe projeto, existe área na própria estrutura física atual, mas eu imagino que ela deva ser aumentada. Se esse projeto vai abrigar as categorias de base, talvez ele pudesse até abrigar um projeto específico, vai delinear isso. E aí nós teríamos que fazer um engate de educação, medicina e odontologia, provavelmente com o município de Quatro Barras, pela proximidade do CT. Mas a diretoria do Curitiba atual, ela comprou mais uma propriedade no município de Quatro Barras, onde se aventa a possibilidade de fazer um hotel de concentração. Também pode ser avaliado. Os grandes clubes têm tudo no mesmo lugar. Não quer dizer que nós não possamos fazer diferente, mas a prioridade, no meu modo de ver, seria centralizarmos num lugar. Por quê? É um centro de treinamento. Agora, não se restringe um centro de treinamento à capacidade de treinar, de preparar um atleta. É muito mais que isso. Lá se formam. Lá se forma o atleta, lá se forma o profissional, lá se dá a condição para que ele possa efetivamente desenvolver a sua melhor atividade em prol do clube que ele defende. Moro, é o seguinte, o torcedor sabe que o Curitiba é futebol e ele quer saber de futebol. Evidentemente que não há uma definição com respeito à presidência do Curitiba. Mas o torcedor gostaria de saber também se há essa preocupação do Moro candidato, dos outros candidatos também, com respeito a técnico, com respeito aos jogadores, se há uma sondagem, pelo menos na eventual vitória do Moro, por exemplo, se já tem algum contato feito com técnico, com jogadores, ou isso fica a posteriori. Não, nós já estamos fazendo isso. Graças a Deus nós temos contato com todos os dirigentes do futebol brasileiro, com o mercado como um todo. Como conhecedores da legislação específica dos agentes, dos empresários, eles nos tratam com todo respeito. Então nós estamos fazendo contatos, evidentemente, para que na segunda-feira próxima, após a vitória, que esperamos conquistar no domingo, porque daqui a exata uma semana, nós já saberemos quem será o presidente do Curitiba. E eu posso lhes dizer que se o presidente for eu, no dia seguinte, na segunda-feira, nós já temos tudo efetivamente bem encaminhado. E graças também à atuação do Dr. João Carlos Vialli, que tem sido positivo no sentido de preservar, de manter jogadores, atletas, contratos que foram bem nessa temporada. Então isso também tem que ser reconhecido. Vou até engatar uma coisa aqui. Essa questão oposição-situação, me parece, Durval, uma questão muito pobre, sociologicamente, hoje falando. Eu não gosto, você é situação, você é oposição, e rotular essas duas coisas. Não é assim. Visão administrativa divergente é uma coisa. Contraposição de ideias é uma coisa. Opor-se por opor-se é outra. Então não há oposição geral. Existem coisas que são bem feitas, precisam ser continuadas, precisam ser estimuladas. Existem coisas que, no nosso modo de entender, poderiam ser feitas de maneira diferente. E é isso que nós vamos buscar. Belão, você vai fazer a pergunta, só que no outro bloco, como pena. o Leonardo Porte, você estava com medo ou não? Não, imagina. Com esse tamanho todo ter medo também é brincadeira, Com certeza viu? não. Com certeza. Nós vamos continuar com a presença aqui do candidato Domingos Moro, tem mais um bloco, e teremos também a presença do doutor João Carlos Vialli, que é outro candidato para as eleições da presidência do Curitiba no próximo domingo. Antes, porém, vamos falar da Curitibana, o melhor preço na melhor churrascaria da cidade. Só R$19,90 na Avenida Iguaçu, esquina com Alamenha Lins, o Giovanni.